Então, a principal aplicação da refração no nosso dia a dia, gente, são as lentes, tá? Os tipos de lentes que existem. Então, nós vamos estudar agora as lentes esféricas, tudo bem? Então, as lentes esféricas, gente, elas têm uma classificação em bordas delgadas ou bordas espessas, tá? Essas bordas delgadas aqui, elas também podem ser chamadas de bordas finas, tá? E as bordas espessas podem ser chamadas também de bordas grossas. Às vezes vocês podem ver essa nomenclatura também, tá? Lente de bordos finos, lente de bordos grossos, ou lente de bordas delgadas, lente de bordas espessas, significa a mesma coisa. Qual que é a diferença entre elas, gente? É o formato, ó. As lentes de bordas delgadas ou finas, elas terminam sempre com um pontinho aqui, tá vendo? Terminam fininhas. E a nomenclatura delas, obrigatoriamente, sempre termina com convexa, tá? Então, como que eu dou um nome para esse tipo de lente aqui, ó? Eu olho a primeira face dela aqui, tá vendo que essa face é uma face côncava? Depois eu olho a face de fora aqui, ó. Essa face é uma face convexa. Então, essa lente se chama côncavo-convexa. Tá? Claro, não existe só essa, gente. Tudo bem? Eu poderia ter uma lente plano convexa, assim, ó. Plano convexa, tá? Posso ter vários tipos de lente, mas a característica da lente de bordas finas ou bordas delgadas é que ela sempre termina com convexa. Já as lentes de bordas espessas, o nome dela sempre termina com côncava. Tá? Então, eu começo a nomenclatura pelo lado de cá, ó. Esse lado aqui é plano, tá vendo? E esse lado daqui é côncavo. Então, essa lente é uma lente plano-côncava. Tá? Poderia ter outros desenhos diferentes também, né? Eu poderia ter uma lente assim, ó. Assim e assim. Tá? Ela seria uma lente aqui, ó, convexo-côncava, tá? Mas o nome sempre termina em côncava, a de bordos espessos. E a de bordos finos, sempre o nome termina em convexo, tá? Aí, gente, as lentes, elas podem ser classificadas também em divergentes e convergentes. Lembra que nós estudamos isso quando nós vimos sobre os raios de luz? Nós vimos lá que os raios de luz podem ser divergentes ou convergentes. Então, quando os raios de luz passam através de uma lente, pode acontecer essas duas situações aqui. Eles podem convergir para o mesmo ponto, fechar em direção ao único ponto, ou divergir, abrir. Tá? Então, como que eu vou saber se a minha lente é convergente ou divergente, gente? Normalmente, a situação mais comum é essa daqui, ó. Quando o índice de refração da lente é maior que o do meio, tá? Porque normalmente eu vou imergir, essa lente vai estar imersa no ar, e o índice de refração do ar é 1. O índice de refração de qualquer outro meio é maior. Então, a lente, como ela é feita de um outro material diferente, normalmente o índice de refração dela é maior que o do ar. Então, como que as lentes se comportam nesse caso, gente? Quando o índice de refração da lente é maior que o do ar. As lentes de bordas delgadas ou bordas finas, elas são sempre convergentes. E as lentes de bordas espessas, elas são divergentes. Então, o que aconteceria quando um raio de luz entra aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, 2 raios de luz entrando na minha lente de bordas delgadas, ela se comporta convergente. Então, eles vão passar aqui e vão fechar. Tá? Já a minha lente de bordas espessas, ela se comporta de maneira divergente. Então, os raios de luz que entram aqui vão abrir. Tá? Isso quando o índice de refração da lente é o maior que do meio. Mas se acontecer o contrário, gente, se eu pegar essa lente aqui e colocar ela dentro da glicerina, ou sei lá, algum outro material que tem um índice de refração maior, ó, que daí o N da lente vai ser menor que o do meio, aí as características invertem, tá? A lente de bordas delgadas vai ser divergente e a lente de bordas espessas vai ser convergente. O desenho muda aqui, tá? Inverte, ó. Essa lente aqui vai abrir e essa lente aqui vai fechar. Mas isso não é a situação comum, é uma exceção.
quando eu troco de meio a minha lente, tá? Normalmente no ar, as situações mais comuns são essas aqui, tá? Então, a minha lente delgada aqui, a minha lente de bordas finas, normalmente ela é convergente, tá? Nem sempre 100% das vezes, mas na maioria dos casos. E já a minha lente de bordas grossas aqui, ela é classificada normalmente, na maioria dos casos, como divergente, tá? Agora os elementos geométricos. Então, uma lente assim, gente, ela é muito difícil de ser representada para a gente desenhar. Então, a gente representa com flechinhas, tá? Isso aqui, ó, as setas normais, isso aqui é a representação de uma lente convergente, tá? E as setas com as flechinhas ao contrário, ó, são a representação de uma lente divergente. Tá? Então, fisicamente, nós vamos representar assim nos exercícios, gente. Lente convergente, as flechinhas normais. Lente divergente, as flechinhas ao contrário. E nós temos alguns pontos, assim como nós tínhamos lá no espelho, o centro de curvatura, o foco e o vértice. Para as lentes, nós também temos alguns pontos, tá, gente? Então, para a lente convergente, eu tenho aqui, ó, AO, FO, ó, FI, AI, tá? E para a lente divergente é o contrário, ó, começa com o I, AI, FI, O, aí para trás aqui, AO, FO, AO. O que são esses pontos aqui, gente? Então, esses pontos, eles são o ponto antiprincipal objeto, tá? Distância focal do objeto, centro óptico. E aqui, distância focal da imagem e ponto antiprincipal da imagem. Então, para a lente convergente, os pontos objeto ficam antes da lente e os pontos imagem ficam depois da lente, tá? Ela se comporta como se ela fosse o nosso espelho convexo, tá, gente? Já a minha lente divergente inverte, ó, os pontos imagem ficam antes da lente e os pontos objeto ficam depois da lente. Ela se comporta como se fosse o nosso espelho, desculpa, eu falei ao contrário. Essa lente se comporta como se fosse o nosso espelho côncavo. Essa lente se comporta como se fosse o nosso espelho convexo, tá? Então, ó, ponto antiprincipal objeto, foco objeto, centro óptico. Foco imagem, ponto antiprincipal imagem. Antiprincipal imagem, foco imagem, centro óptico. Foco objeto, ponto antiprincipal objeto. E para a formação de imagens nas lentes, gente, nós temos também as nossas propriedades, assim como nós tínhamos lá no espelho, tá? Numa lente, a imagem vai se formar no encontro de dois raios que saem, assim como acontecia nos espelhos. E para fazer esses raios que entram e saem, nós temos as propriedades. As propriedades, gente, são praticamente as mesmas dos espelhos, só muda porque muda o nome aqui, tá vendo? Mas as propriedades são praticamente as mesmas. Vou desenhar aqui para vocês verem, tá? Então, a primeira propriedade diz que o raio que incide paralelo refrata no foco. Então, aqui, ó, se eu tenho um raio de luz incidindo paralelo aqui ao meu eixo principal na minha lente, ele vai sair pelo foco, tá? Essa é a primeira propriedade para a lente convergente. Agora, observem aqui, ó, para a minha lente divergente. O raio que entra paralelo, ele não pode sair no foco objeto, gente, ele tem que sair no foco imagem. Mas ele não pode bater e voltar para cá, porque isso vai ser uma reflexão, não uma refração. Então, ele sai aqui, ó, na direção do foco imagem. Tá? Então, ó, entra paralelo, sai pelo foco imagem, para a lente convergente. Entra paralelo, sai na direção do foco imagem, para a lente divergente. Tá? Essa é a nossa primeira propriedade. Agora, vamos lá para a nossa segunda propriedade. Tá? Então, é a mesma propriedade do espelho. Estão lembrados lá? Entra paralelo e sai pelo foco, para o espelho côncavo. E entra paralelo e sai na direção do foco, para o espelho convexo. Por isso que eu falei que esse aqui se assemelha ao espelho côncavo e esse aqui se assemelha ao espelho convexo, tá? Porque no espelho convexo os elementos estão para trás do espelho, assim como acontece aqui.
tá? Agora a segunda propriedade, ó. Quando o raio incide no foco, ele refrata paralelo. Então, se aqui eu tenho um raio de luz, ó, que incide passando pelo foco, ele refrata retinho, paralelo lá para o outro lado. Tudo bem? E já aqui, ó, se ele incide no foco, o foco objeto está aqui. Então, como que ele vai incidir, gente? Ele vai incidir aqui, ó. Se ele incide na direção do foco, ele refrata paralelo. Tá? Então, ó, segunda propriedade. Entra pelo foco, sai paralelo. Entra na direção do foco, sai paralelo. Tá? Essa é a nossa segunda propriedade. Agora vamos lá para a nossa terceira propriedade das lentes. A nossa terceira propriedade diz que o raio de luz que incide em O, incide no centro óptico, refrata na mesma direção. Então aqui, ó, se o meu raio de luz incide aqui no O, ele refrata na mesma direção, tá? A mesma reta, passa retinho lá para o outro lado. Aqui também, ó, incide em O, refrata na mesma direção, a mesma reta, passa lá para o outro lado só, tá? Terceira propriedade. E a última propriedade é o raio que incide no foco antiprincipal, refrata pelo foco antiprincipal. Tá, gente? Então aqui, ó, deixa eu só apagar para fazer o nosso último desenho aqui. Nós tínhamos o centro óptico, né? Então, a última propriedade diz assim, ó, que o raio que entra passando pelo foco antiprincipal sai passando pelo foco antiprincipal. Entra pelo objeto, sai pela imagem. Já aqui, gente, ó, o raio de luz ele vai entrar na direção do foco antiprincipal objeto e vai sair na direção do foco antiprincipal imagem. Tá? Então, ó, entra pelo A, sai pelo A. Entra na direção do A, sai na direção do outro A. Então, essa é a representação das 4 propriedades que existem das lentes. Lembrando, sempre eu preciso associar 2 propriedades para descobrir onde a minha imagem vai se formar, tá? Essa nossa aula de hoje, ela é bem extensa, tá, gente? Então, agora, nessa primeira parte, eu vou explicar isso para vocês apenas. E na nossa próxima aula, daí a gente vai para a formação das imagens, tá? Nos nossos tipos de lente. Então, só retomando aqui, ó, o que nós vimos hoje? Que as lentes podem ser de bordas delgadas ou bordas espessas. Normalmente, as lentes de bordas delgadas se comportam de maneira convergente e as de bordas espessas se comportam de maneira divergente. Tá? Normalmente, porque normalmente o índice de refração da lente é maior que o do meio. Mas se inverter essa situação, se o índice de refração da lente for menor que o do meio, inverte. As bordas delgadas vão ser divergentes e as bordas espessas vão ser convergentes. Tá? Sobre nomenclatura, bordas delgadas, sempre o nome tem que terminar com convexa. Bordas espessas, sempre o nome tem que terminar com côncava. Tudo bem? Aí aqui, ó, representação das nossas lentes, flechinha normal, lente convergente, flechinha invertida, lente divergente, tá? E daí todas as lentes têm foco antiprincipal, tem ponto antiprincipal, foco e centro óptico. Para as lentes convergentes, os pontos objeto ficam antes, os pontos imagem ficam depois. Para as lentes divergentes, os pontos imagem ficam antes e os objetos ficam depois. E as propriedades aqui são as 4 que a gente tem que saber, tá? Agora nós vamos para a formação de imagens, tá? Hoje a gente vai estudar sobre a formação de imagens em cada tipo de lente. Então nós vamos começar aqui, gente, pela lente divergente, porque ela é mais fácil, tá? A lente divergente, ela se assemelha ao espelho convexo. Vocês lembram lá que o espelho convexo é o exemplo do retrovisor do carro?
em qualquer lugar que eu coloque o objeto, eu sempre só tenho um único tipo de imagem. E isso também acontece com a lente divergente, assim como o espelho convexo. Eu posso pôr o objeto em qualquer lugar na frente da minha lente, que eu sempre só vou ter um único tipo de imagem, tá? Então, eu vou fazer aqui, gente, a utilização de duas propriedades para mostrar para vocês que tipo de imagem que se forma na lente divergente, tá? E à medida que a gente for fazendo os desenhos, a gente vai completando a nossa tabelinha aqui com o tipo de imagem formada em cada lente. Então, vamos lá. Vou pôr um objeto qualquer aqui. Essa flechinha rosa vai ser o nosso objeto. E agora eu vou fazer o desenho utilizando as propriedades. Então, vamos escolher duas propriedades quaisquer. Nós vimos na aula passada que nós temos 4, tá? Então, eu vou escolher aqui, ó, o raio que entra paralelo, sai pelo foco imagem. Mas aqui, olha, não pode sair pelo foco imagem. Então, ele sai aqui na direção do foco imagem, tá? Então, ó, entra paralelo, sai pelo foco. Agora, o outro raio, outra propriedade que a gente pode utilizar pode ser entra no centro óptico e passa direto, né, que é a terceira. Ou pode ser entra na direção do foco objeto e sai paralelo. Tanto faz, qualquer uma das nossas propriedades, tá? Eu vou fazer aqui, ó, entra pelo centro óptico e passa direto lá pelo outro lado. A imagem, gente, nós sabemos que ela se forma no encontro dos dois raios que saem. Então, observem, ó, esse raio está saindo e esse raio está saindo. Aqui para trás da lente, ó, eles não se encontram. Mas tá vendo que se eu puxar esse pontilhadinho, eles se encontram aqui, os dois raios? Então, o que significa? Que a minha imagem vai se formar aqui. Tá? Qual que é a característica dessa imagem que se formou? Ó, ela se formou para cada lente. Eu tive que fazer o pontilhado para os dois raios se encontrarem. Então, isso já significa que ela é virtual. Tá? Ela ficou para cima do eixo principal, não ficou de ponta cabeça. Então, ela é direita. Tá? E olha o tamanho dela em relação ao meu objeto. Ela é pequenininha, então ela é menor. Tá, gente? Então, lente divergente. Se eu aproximar o meu objeto, se eu afastar o meu objeto, não tem problema. Sempre vai formar a imagem virtual, direita e menor. Só forma um tipo de imagem na lente divergente, tá? Então, já vamos completar aqui, ó, na nossa tabelinha, tá? Essa tabela, eu quero que vocês apresentem ela no caderno depois, como tarefa da nossa aula, tá? Que é o resuminho de tudo que a gente vai ver hoje. Então, a lente divergente, posição do objeto aqui, ó, qualquer, tá? Para qualquer lugar que eu coloque o meu objeto, a minha imagem vai ser sempre virtual, direita, menor. Tá? Então, essa é a minha lente divergente. Lembrem lá que ela se assemelha ao espelho convexo. É a mesma característica de imagem. Aí fica mais fácil de lembrar. Tá? Agora, vamos para a nossa lente convergente, que se assemelha ao espelho côncavo e dá vários tipos de imagens diferentes, de acordo com o local onde eu coloco o meu objeto. Tá? Essa é um pouquinho mais complicada, mas, consequentemente, é a que mais cai nas provas. Né? Então, a gente precisa aprender bem. Então, vamos ver lá, gente. Nós vamos colocar o nosso objeto entre o foco e o centro óptico da lente. Ó. Aqui é o centro óptico da lente. Então, eu vou pôr o objeto aqui, ó, bem pertinho da minha lente, para começar. Tá? Aqui é o O, né? Esqueci de colocar. Então, ó, coloquei entre o F e o O o meu objeto, bem pertinho da minha lente. Vou utilizar duas propriedades. Ó. Então, o raio que entra paralelo, sai pelo foco. Aqui sim ele pode sair pelo foco, porque o foco imagem fica para trás. E que outra propriedade que nós podemos utilizar? Aqui pode ser o raio que entra e sai pelo centro óptico. Aqui também, ó, entra pelo centro óptico, passa reto lá para o outro lado pelo centro óptico. Então, olhem os meus dois raios que saem aqui, gente. Tá vendo que eles não se encontraram? Então, eu vou ter que fazer o prolongamento aqui deles, ó. Aí, eles se encontram aqui, tá vendo? Se eles se encontram aqui, aqui é a minha formação de imagem. Então, olha o que aconteceu com a minha imagem aqui, ó. Qual que é a característica dessa imagem que se formou aqui, gente?
Quando o meu objeto está bem pertinho da lente, ó. Virtual, porque eu tive que fazer os prolongamentos lá, os raios não se encontraram sozinhos, tá? Direita, porque ela ficou para cima do eixo, ela não ficou de ponta cabeça. E maior do que o meu objeto, tá? Então é a mesma coisa do espelho côncavo, gente. Quando o objeto está bem pertinho do espelho côncavo, é o espelho de aumento. Ele dá a imagem virtual direita e maior, tá? Então nós vamos colocar agora aqui, ó, a nossa lente. Agora estamos estudando a lente convergente, tá? E eu coloquei o meu objeto entre F e O. Coloquei bem pertinho do espelho, tá? Eu tive uma imagem virtual, direita, maior. Tudo bem? Agora vamos trocar o nosso objeto de lugar. Vamos colocar o objeto um pouquinho mais para trás. Ele estava entre o F e o O. Agora eu vou colocar ele exatamente em cima do F. Ó, meu objeto está aqui. Então vamos lá para as nossas propriedades. A nossa propriedade, posso utilizar entra paralelo, sai pelo foco. Tá? Posso utilizar entra e sai pelo centro óptico também, que são os mesmos que eu estou utilizando ali nos outros exemplos. Ó, entra e sai pelo centro óptico. Olha o que aconteceu com meus dois raios que saíram aqui, gente. Esse aqui ficou meio tortinho. Os meus dois raios que saíram, gente, eles saíram paralelos. Eu posso prolongar lá para trás que eles não vão se encontrar nunca, porque retas paralelas não se cruzam. E é a mesma coisa que acontece no nosso espelho côncavo. Quando eu coloco o objeto em cima do foco, os raios não se encontram. A gente diz que se forma uma imagem imprópria. Não tem formação de imagem, na verdade. A imagem só se forma no infinito, a gente diz. Tá? Então aqui a minha imagem é imprópria. E nós vamos completar aqui na nossa tabelinha, ó. Quando o nosso objeto está sobre o F, nós temos imagem imprópria. Tá? Agora vamos continuar aqui. Vou afastar mais um pouquinho o meu objeto. Ele estava em cima do foco. Agora eu vou trazer aqui, ó, entre A e F. Vou colocar meu objeto aqui. Tá? Então vamos lá para nossas propriedades. Ó, vamos fazer aqui. Entra paralelo. Sai pelo foco. E pode ser entra pelo foco e sai paralelo? Ó, entra pelo foco. Aqui minha lente ficou pequena, até vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Ó, entra pelo foco, sai paralelo. Agora olha o que aconteceu aqui, gente. Os raios se cruzaram aqui, tá vendo? Então aqui se formou a minha imagem. Qual a característica dessa imagem? Tô vendo que agora os raios se cruzaram sozinhos? Eu não precisei fazer pontilhadinho para o lado contrário? Então significa que é uma imagem real, não é uma imagem virtual, tá? Ela não é mais direita também, porque ela ficou para baixo do eixo. Então ela é uma imagem invertida, de ponta cabeça, tá? E ela é uma imagem maior, tá? Maior que o meu objeto. Então a gente vai continuar na nossa tabelinha aqui, ó. Também não tem mais espaço quase, mas nós vamos colocar aqui, ó. Quando o meu objeto está entre A e F, que tipo de imagem que vocês tiveram ali? Real, invertida e maior, tá? Vocês vão completar a tabelinha de vocês. Real, invertida e maior, tá?
Agora, vamos pro outro exemplo. Agora eu vou afastar mais um pouquinho o meu objeto. Vou colocar exatamente sobre o A. Tá? E vamos lá para nossas propriedades. Olha, então, entra paralelo, sai pelo foco. Pode ser entra e sai pelo O aqui. Ou pode ser também, ó, entra pelo foco, sai paralelo. Tá? Então, os meus dois raios se cruzaram bem aqui, ó. Tá vendo? Minha imagem se formou aqui. Características dela. Se encontraram sozinhas as flechinhas. Então, ela é real, invertida e igual, mesmo tamanho. Tá, gente? Aqui a minha seta ficou um pouquinho maior, né? Ó, a flechinha aqui de baixo. Mas se eu for medir aqui, as duas ficaram exatamente do mesmo tamanho, tá? Então, vocês vão completar lá na tabelinha, gente. Quando o objeto está sobre a nossa imagem foi real, invertida e igual, mesmo tamanho, tá? Completem lá na tabelinha de vocês no caderno. E o último caso, gente, é quando eu coloco o meu objeto bem longe da minha lente. Para trás aqui, ó, do meu foco principal, tá? Então, observem aqui, ó, entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo foco, opa, não entrou aqui, né? Saiu. Entra pelo foco, sai paralelo. Olhem aqui onde que meus raios que saem se encontraram. Então, a minha imagem ficou aqui, tá, gente? Então, ela é real porque os raios se encontraram sozinhos. Ela é invertida porque ficou de ponta cabeça. E ela é menor. Tá? Então, vocês vão completar na tabelinha. Quando a posição do objeto está antes de A, tá? Antes de a imagem é real, invertida e menor. Então, gente, é a mesma coisa do espelho. Lente divergente, mesma coisa que espelho convexo. Lente convergente, mesma coisa que espelho côncavo. Exatamente os mesmos locais que eu coloco os objetos, eu tenho a mesma formação de imagens. Tá? Então, vocês têm tudo isso na apostila de vocês, tá, gente? Bem certinho lá. Aqui eu quis fazer a representação e os desenhos para ficar mais fácil, né? Para não ficar uma coisa tão abstrata, ficar mais fácil de vocês entenderem. E eu quero que vocês apresentem essa foto dessa tabelinha aí do caderno completa, não só como está aqui. Aqui ainda está faltando, né, gente? Sobre A e antes de A. Ali para completar a tabelinha vai ser para validar a atividade da nossa aula de hoje, tá? Então mandem foto lá da tabelinha e essa aula ainda fala sobre anomalias da visão e a parte de cálculo a gente vai continuar na semana que vem. Tudo bem? Então, dúvidas, estou à disposição. Até mais.